A paz de Cristo, irmãos, que é o pastor Luciano Tomé, para mais um vídeo da nossa série de vídeos Parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar da parábola do banquete de casamento, ou parábola das bodas, ou parábola do grande casamento, do grande banquete, enfim, né? Depende aí da Bíblia que você tiver aí, aquele subtítulozinho, dependendo da Bíblia, tem uma tradução um pouco diferente de cada um. Essa parábola está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. E essa parábola diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ok? Vamos fazer uma breve análise dessa parábola. Essa parábola é uma parábola muito semelhante à parábola da grande ceia, né? Tem até os mesmos personagens, é muito parecida, né? Mas certamente foram pronunciadas em ocasiões distintas, né? É como essa questão do banquete, né? do casamento, né? De Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva, né? E quando fala aqui, né? O Senhor é Deus, o Filho dele é Jesus, né? E está preparando esse casamento, tá? Chamando para esse casamento todos os convidados. Então, como esse cenário era muito conhecido, muitas das vezes era usado para ensinamentos, né? Talvez por isso Jesus tenha usado ela tanto lá na parábola da grande ceia, numa outra situação, e agora como a do grande banquete. É muito claro ver que foram pronunciadas em ocasiões diferentes, porque essa, né, a do banquete de casamento, foi falada no templo e foi dirigida ao sinédrio. Ou seja, Jesus estava falando com o sinédrio, com os líderes, os fariseus. E a parábola da grande ceia foi na casa de um fariseu, dirigida aos convidados. Então, elas são semelhantes às parábolas, mas mas não é a mesma parábola. São duas parábolas que são a mesma parábola, talvez, em dois momentos diferentes, e tem uma particularidade ou outra que essa fala que a outra não, e vice-versa. Uma coisa que é muito interessante, né, tanto lá na outra parábola da grande ceia quanto nessa, é a repetição do convite, né? Havia esse costume, né, oriental de
do convite ser repetido algumas vezes, até para garantir que os convidados viessem, até pela quantidade de comida que era servida nesses casamentos. E a gente vê, né, que aquelas pessoas são chamadas em três momentos. No primeiro momento elas não dão atenção, né, não fazem pouco caso. No segundo, elas se rebelam, né, maltratam os servos. Primeiro, elas não dão atenção ao que os servos falam. Cada um vai se ocupar de alguma coisa para fazer e não dá muita atenção ao convite. Depois, que é convidado de novo por outros servos. Esses servos, tá, irmãos? Esses servos são os profetas que vieram ao longo dos anos chamar Israel ao Senhor. Israel se desviava muito facilmente, e Deus enviava profetas para trazer Israel de volta ao primeiro amor, para que eles voltassem a Deus, para que eles convertessem seu coração de novo a Deus. E aí está falando do descaso, que alguns não davam muita importância. Depois, numa segunda vez, eles maltrataram os servos rebeldemente, e até o ponto de assassinar os servos, né? Isso a gente vê ao longo das Escrituras, que alguns profetas não foram ouvidos, outros foram maltratados, né? E por fim, alguns assassinados, como foi Jeremias, Isaías, como foi Zacarias, na questão de maltratar. Miqueias foi maltratado, enfim, Elias foi maltratado, Eliseu e tudo mais. E a gente vê também na palavra que depois, né, que esses que eram os convidados de honra, que eram, né, aqueles que eram responsáveis pelo casamento, ou seja, havia, né, ou seja, você tem o noivo que é Cristo e a noiva que é a igreja, o povo de Deus. E você tem aqueles líderes, os líderes, né, os líderes que eram os responsáveis por fazer com que a noiva, ou seja, a igreja, se sentisse atraída pelo noivo. Só que eles não fizeram isso, né? Os líderes estavam mais preocupados, os fariseus e os escribas, né, os mestres da lei, estavam mais preocupados com os seus próprios umbigos, né? Muito parecido com líderes religiosos que a gente vê hoje em dia, que estão fazendo um pouco caso do povo de Deus, só estão preocupados com os seus próprios umbigos e para enriquecer a sua própria vida. E quando esses convidados, né, não rejeitam o convite, Deus manda chamar outros, né? E muito interessante que manda chamar tanto os bons quanto os maus, né? Ou seja, é o Deus bondoso que dá oportunidade a todos igualmente. Deus dá oportunidade a todos, tanto os bons quanto os chamados bons e maus, entre aspas. Porque, na verdade, todo mundo é mau, né? Todos nós somos maus. Agora, alguns conseguem, pela graça de Deus, se portar de uma maneira moralmente, segundo a sociedade, ser pessoas de bem, e outras pessoas não tão bem assim, né? Pessoas que não são bem vistas na sociedade. Mas Deus chama todos. A oportunidade é para todos. E uma coisa muito interessante, né, é que havia um costume oriental de que quando os convidados eram de uma classe inferior, né, aquele quem é da festa costumava dar as roupas. Se a festa tivesse um traje de gala específico e aquela pessoa fosse muito humilde, havia um costume do dono, daquele que vai dar festa, de dar as roupas ao convidado, né? Então, quando aquele homem é encontrado ali naquela festa sem as roupas, sem as vestes nupciais, ele causa uma desonra muito grande, né? Porque ele recebeu a roupa,
mas não se vestiu adequadamente para estar ali, né? Estavam com roupas diferentes de todo mundo. E a gente, parando, né, analisando isso e concluindo o que essa parábola quer dizer, a gente pode dividir mais ou menos em 3 pontos principais, né? O primeiro ponto é que um banquete está preparado, né? Jesus quando estava aqui no meio no meio do seu povo, no meio de nós, ele disse que estava indo para o Pai para preparar um lugar para nós. Disse que haveria um banquete. Ele falou: eu não tomarei, na grande ceia ele fala, eu não tomarei mais do fruto da videira até que eu toma junto de vocês no reino de meu Pai. Ou seja, há um banquete, há uma festa preparada no céu, né, para todos aqueles que amam a Deus. Então esse é o primeiro ponto. O banquete está preparado, está pronto, está lá. O novilho gordo já foi morto, né? O cordeiro já foi morto, né? Por todos nós. O segundo ponto é que o convite ainda está de pé, né? Como diz as Escrituras, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O convite ainda está sendo feito a todos quantos quiserem, né? Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um chamamento de Deus o tempo todo. Esse convite ainda está de pé para quem quiser, para maus, para bons, para aqueles que acham que não é para si, mas esse convite está aberto, ainda está de pé. Vai chegar um momento que o número dos convidados se atingirá o número do convidado lá que, segundo Deus, e o convite vai deixar de ser feito, né? E aí chegaremos para o terceiro ponto. Naquele dia, quem estiver lá com a roupa que não é aquele que for convidado, né? Porque vai haver os que aceitaram o convite e os que não aceitaram, né? Aqueles que se renderam a Cristo e aqueles que não. Mas dentre esses que renderam a Cristo, que receberam o convite, que se inclinaram para ir à festa, eles vão precisar estar com as vestes nupciais. E que vestes nupciais são essas? A santidade é a roupa daqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Assim como eu, se você é a Igreja de Cristo, se você busca o Senhor e tem Ele como seu Senhor, a sua vida precisa ser uma vida de santidade. Ou seja, essa será a sua roupa. Quando o dono do banquete chegar no meio da festa e olhar para você, a sua veste tem que ser uma veste de santidade, a veste que foi lavada no sangue de Jesus. A graça de Deus tem que estar sobre você e o sangue de Jesus lhe purificará de todo pecado, e ali você estará com as roupas brancas, brancas como a neve, mais alvo do que a neve, porque Cristo lavou-nos com seu sangue. Então ali é muito importante isso, que se esteja ali com as roupas adequadas, porque muitos irmãos, muitos se encontrarão, Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Muitos me virão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos, nós pregamos o teu evangelho, nós libertamos os endemoniados. E Jesus irá dizer-lhes abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Sabe? E ali é muito interessante que quando o dono da festa chega e fala assim: ei, amigo, né? Por que você não está vestindo a roupa nupcial?
Aí fala que o homem emudeceu. O homem não teve argumento. Ou seja, essa cena é uma cena que vai acontecer com aqueles que estiverem diante de Deus. Aqueles que não tiverem com as roupas nupciadas, aqueles que não revestiram a sua vida de santidade. Quando estiverem diante de Deus, no dia do julgamento, aquele que não tiver vestido com roupas santas, limpas, brancas, lavada pelo sangue de Jesus, quando for apresentada a sua vida diante dele, ele vai ficar mudo. Porque, como eu falei, a tradição, o dono da festa deu as roupas. Né? Ou seja, o que isso significa? Deus, quando se revela alguém, salva alguém, o redime do pecado, perdoa o seu pecado, Deus se coloca na nossa vida de forma que, se nós o buscarmos, nós alcançaremos a santidade que é necessária para nós. Então, Deus dá a roupa, Deus nos dá a possibilidade de nos santificarmos. E se nós não fizermos isso, a culpa não é dele, na verdade foi o descaso foi nosso. O descaso é meu. Se eu tenho condições de buscar o Senhor, de buscar a santidade todos os dias, e não faço, quando Deus me colocar diante de mim as oportunidades que Ele me deu, de eu crescer na graça, de eu crescer no conhecimento dEle, e eu me recusei, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar mudo, eu não vou ter o que dizer. O que eu vou argumentar diante de provas e mais provas que Deus colocará diante de mim, de que eu não quis saber dele, de que eu não quis saber de fazer a sua vontade, de fazer aquilo que ele queria? Por isso que está dizendo ali, quando o dono da festa pergunta, aquele homem fica mudo. E aí qual é a ordem? Amarre os pés e as mãos e lance nas trevas, né? Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, muitos haverão de ser convidados. O convite está aberto para todos os que quiserem, né? Como diz no livro de Provérbios, a sabedoria está em cada esquina, em cada porta das cidades, chamando, convidando as pessoas para vir até ela. Deus está hoje, através dos seus servos, através das coisas criadas, Deus, através do seu Espírito, chama, convida cada um para o seu banquete. Agora, muitos serão chamados, mas poucos serão aqueles que realmente aceitarão o convite e estarão vestidos com as vestes nupciais. Porque aqui, veja bem, são duas coisas. A primeira coisa é aceitar o convite, é entender, é querer fazer parte, é querer participar desse banquete. E a segunda é o quê? É colocar a roupa adequada, é buscar a santidade, uma vida de santidade para com o Senhor, uma vida onde há um abandono das coisas que desagradam a Deus e a tomada para si das coisas que agradam a Deus. Então, querido, se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre essa palavra, deixa aí seu comentário abaixo. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você não gostou, você bota aí também que você não gostou. Se possível, dê o seu comentário dizendo por que você não gostou. Talvez até alguma dúvida que você tenha e que a gente possa estar tirando de você, te esclarecendo alguma coisa que você queira saber. Compartilhe aí com quem você acha que precisa ouvir, né? Pega esse videozinho aí, pega o linkzinho do vídeo no YouTube, coloca aí no Facebook, envia por e-mail, divulgue mesmo os vídeos nossos aí, porque temos feito esse trabalho aí com muito zelo, né? Preocupado em alcançar as pessoas e pregar o evangelho para elas. Então, dessa forma você vai estar ajudando a nós aqui. No mais, eu te agradeço por assistir esse vídeo até o final, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.